Sabe de uma coisa? Sabe, existem líderes de diversas formas. Terça Light Líderes não é um culto para líderes, mas é um culto, não é? Vamos chamar de culto, é um dia especial, é uma reunião, onde nós somos potencializados por Deus, pelo poder da palavra de Deus, para liderarmos melhor, para influenciarmos mais. Sabe, todos, querendo ou não querendo, todos, segundo Deus, têm algum chamado para exercer influência. Isso é um princípio eterno de um Deus poderoso e eterno. Lá em Gênesis, Deus, ele disse: vocês vão dominar a terra, vocês vão exercer influência. E aonde a falta de um cristão na sua influência, onde a falta de influência na vida de um cristão, há aquela famosa ideia de uma luz que é colocada por baixo da mesa. A palavra de Deus diz que a luz, ela deve ser colocada no alto lugar. A luz, ela exerce influência sobre os ambientes onde ela está. Você foi chamado por Deus para ser influência aonde você está. Você foi chamado. Nós somos luz, light, luz. Mas a luz, se ela for colocada num lugar de baixo, num lugar escondido, ela não exerce o seu papel. Você foi chamado por Deus para dominar, para influenciar outras pessoas. Agora, quando você está no Terça Light Líderes, online ou aqui presencial, de alguma forma, Deus está potencializando. Esse que é um propósito de Deus, de fazer você e eu influenciarmos pessoas. E hoje eu quero falar sobre liderança exponencial. O que é exponencial? Exponencial significa algo acima da média. Exponencial tem a ver com algo de muita importância. Quando você lê nos jornais ou em algum livro, fala sobre crescimento exponencial. Crescimento normal é um crescimento assim, ó. Um crescimento exponencial, ele é um crescimento que é chamado de um crescimento alavancado, muito grande. Sabe, exponencial tem a ver com relevância, com muita influência. Ele tem a ver com exercer a sua missão, o seu chamado, com uma influência poderosa. Mas eu quero dizer para você que influência exige de nós fluência. Exige de nós processos, posicionamento, em determinados momentos esforços, dedicações específicas. E eu quero dizer para você que líderes comuns, eles não correm muito risco. Líderes comuns, eles tendem a permanecer mais naquilo que estão há muito tempo. Mas líderes exponenciais, eles estão dispostos a correr mais riscos. Geralmente, líderes exponenciais, eles não estão num quartinho fechado. Eles estão numa arena. Eles têm uma espada nas mãos. Eles estão prontos para lutar. Eles estão no campo de batalha. Eu acredito que um líder que sobreviveu no seu nível de liderança ou cresceu, aliás, deixa eu começar por esse ponto. Eu acredito que um líder que ele se manteve no seu nível de liderança de março de 2020 até agora, quase junho de 2021, ele já é um líder um pouco fora da curva. Quantos estão entendendo? Um líder que sobreviveu e que está tendo sucesso em meio a esse momento que estamos passando há mais de um ano, né? Como pessoas, como nação, como indivíduos, como famílias, como empresa, como sociedade, como instituição, como igreja. Um líder que permaneceu firme na sua liderança de março de 2020 até hoje, ele já demonstrou que ele é um líder muito potencial para exercer uma liderança exponencial. Entendeu? Agora um líder que nesse momento ainda cresceu, ainda foi promovido, e ainda avançou, e ainda influenciou mais, esse líder, meu Deus do céu, ele já está numa rota de liderança exponencial. E sabe, a palavra de Deus, ela nos traz muitos líderes, e é incrível, porque a Bíblia tem líder de todo tipo. É claro que Jesus é o nosso modelo principal de liderança, isso é indiscutível. Mas a Bíblia, ela nos traz tantos líderes incríveis. E um desses líderes incríveis que eu amo é o famoso Moisés, porque ele foi o protótipo de Jesus.
Você sabe muito bem que Moisés, ele exerceu um papel, uma missão, que ela é uma missão profética em relação à missão do nosso próprio Senhor. E esse grande líder, ele mostra para nós, em Êxodo 32, como é ser um líder exponencial. Êxodo 32, tem 37, 36, 37 versículos, eu não vou ler todos, eu não tenho esse tempo agora. Mas eu gostaria de contar essa história para você resumidamente. E daqui, Deus vai tirar algumas pérolas para a gente, de como exercer uma liderança exponencial. Como caminhar numa liderança exponencial. Você sabe que existem líderes mais carismáticos, outros menos. Existem líderes mais comunicativos e outros menos. Existem líderes, assim, mais, de alguma forma assim, mais de perfil técnico. Outros líderes mais de um perfil aberto, mais prático. Mas não é sobre isso que eu queria falar, porque tanto um líder menos carismático, mais técnico, menos técnico, se ele entender os valores dessa palavra, se ele entender a essência do que eu vou te falar aqui, se você entender a essência de uma liderança exponencial, você vai ser um líder exponencial na onde Deus te colocar. E liderança no meio dos cristãos não pode ser um problema, não pode ser uma coisa que tememos. Não, você precisa abrace aquilo que Deus colocar para você. Quando Deus coloca você num nível de liderança, Ele vai te capacitar ainda mais, Ele vai fazer você fluir ali, porque influência é fluência. Ele vai te ajudar. Deus quer você em lugares assim. Nós precisamos estar nas esferas da sociedade exercendo influência, porque aonde não tem um agente da verdade, tem muitas vezes um agente da mentira exercendo o papel que deveria ser meu e seu. Pouco antes da minha mãe ser entubada, a psicóloga me ligou e eu percebi que tinha alguma coisa. Ela falou: bati um papo com a sua mãe. Eu falei: ela falou que você e seu irmão são filhos muito bons, e eu estou te ligando para te dar esse recado, que ela falou para vocês que vocês são filhos muito bons. Eu falei: obrigado. Só isso que ela falou? Ela falou: é só isso. Aí, escuta só, como que nós precisamos de pessoas influentes em todos os lugares. Eu estou dando um exemplo fresco de ontem, antes de ontem. Aí uma enfermeira conhecida, todas as vezes que minha mãe comunicou conosco, ela falava assim: filho, eu te amo, por favor, ore por mim, por favor, peça a igreja para orar por mim. Todas as vezes que eu conversei com a minha mãe com aquela máscara, com aquela situação difícil, ela só falava isso: filho, orem por mim, não parem de orar por mim. Foi ou não foi? Mas entenda o que eu quero dizer, e eu falo isso com muito carinho. Porque a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas nós precisamos entender o que é liderar, é influenciar. Nós somos chamados para isso. Aonde você está, você precisa ser um agente de influência, ou senão a luz está embaixo da mesa. E aí, lá no CTI que minha mãe estava, tinha uma enfermeira, que parece que ouviu a minha mãe falar junto com a psicóloga lá, alguma coisa. E a enfermeira trouxe esse aviso um pouco diferente. A enfermeira, ela trouxe esse aviso assim: a sua mãe disse, mais ou menos assim, que ama vocês, e ela pediu para orar por ela, para continuar orando por ela. Quando eu estava aqui ontem, eu estava com esse negócio na minha cabeça, Quando eu estava aqui ontem, o Espírito Santo me mostrou claramente que o recado que a minha mãe passou para aquela psicóloga foi: diga aos meus filhos que eu os amo muito e que eu preciso muito das orações deles. E o recado que ela me passou foi somente que ela me amava. Ela sabotou o pedido de orações. Quantos estão entendendo como que isso é sério? Você está entendendo ou não? Sim ou não? Você está entendendo como isso é sério? Se tem uma psicóloga ali, cristã, ela ia falar mais das orações do que até talvez do te amo, entende? Porque nós precisamos ser luz nos lugares que nós estamos. Porque onde não tem luz, as trevas ganham espaço. É sobre isso. Liderança exponencial
é exercermos a nossa relevância na esfera que Deus nos colocou, exercermos a nossa relevância no lugar que Deus nos plantou, exercermos a relevância da nossa família seguindo aquilo que Deus falou, exercer a nossa relevância. Mas deixa eu ver, se eu não me empolgo. Voltando aqui à história. Êxodo 32, me desculpem, eu preciso entrar nessa história, eu tenho aqui um objetivo com vocês. Êxodo 32, então, aconteceu o seguinte, preste atenção nisso, por favor, isso é importante para depois a gente entrar nesses pontos. Moisés, esse líder exponencial, ele vai para o monte, estar com Deus. Êxodo 32, eu estou resumindo a história de 35, 36, 37 versículos. Ele vai para o monte para estar com Deus. E ele ia com Josué. Josué ficava lá embaixo esperando, ele subia para estar com Deus. Moisés tinha um encontro com Deus. Ele estava ali diante da fonte, diante daquele que pode todas as coisas, diante daquele que lhe dava as ideias, diante daquele que ensinava para ele como liderar aquele povo, como guiar aquele povo. Ele estava ali todo dia e ele ia para lá ficar diante de Deus, e agora ele vai, e ele está ali conversando com Deus. Deus está dando para ele os 10 mandamentos, Deus está dando para ele princípios maravilhosos, Deus está trazendo para ele coisas incríveis sobre o povo. Mas lá embaixo com o povo, fica um homem chamado Arão. Arão era o irmão mais velho e maturo de Moisés. Arão é aquele que tinha muita idade, mas pouca cabeça. Arão era aquele que tinha o título de líder, mas ainda não vivia uma liderança exponencial. Arão era um líder comum, era um líder não muito posicionado. E o povo percebe isso, e o diabo percebeu isso. E agora o povo começa a dizer para Arão assim: Arão, cadê Moisés? Será que ele nos abandonou e ficou lá com aquele Deus? Já estava até meio assim. Será que aconteceu com Moisés? E o povo começa a pressionar Arão. E é no momento de pressão que um líder precisa aprender a se posicionar. São nos momentos de pressões que a gente vê se o líder é um grande líder ou ainda um pequeno. E agora ele está sob pressão, e o povo pressionando, e os caras, olha, o que vai acontecer com a gente? Aí os caras falam: nós não temos Deus, só Ele pode encontrar Deus, cadê o nosso Deus? O que nós vamos fazer? E aquela pressão toda. E agora Moisés então fala para eles: faz o seguinte, vai cada um de vocês na casa de vocês, pega um colar de ouro, um brinco de ouro, pega alguma coisa de valor e traz para cá. E a Bíblia relata que aquele povo trouxe ouro, pedras preciosas, trouxeram muitas coisas. E aí agora Moisés pega, a Bíblia diz que com as suas próprias ferramentas, ele joga isso no fogo. E com as suas próprias ferramentas ele começa a fazer um bezerro de ouro, que tornaria ali uma imagem, um Deus com D minúsculo para aquele povo. E a Bíblia diz que agora aquele povo tem um bezerro de ouro. Eles começam a adorar, deixam de adorar Deus, começam a adorar o bezerro de ouro que Arão fez. E Arão, ali com as suas próprias ferramentas, desenhou, agradou o povo, está tranquilo com o povo. Mas tinha desagradado a Deus, tinha desagradado ao seu líder, Moisés. Ele tinha desagradado a todos para cima, menos o povo para baixo. Essa é a tentação de todo líder quando é pressionado pelos seus liderados. Eu fico do lado dos 20 que eu lidero ou de 1 ou 2 que me lideram? Esse é o problema de gente não posicionada. Esse é o problema dos isentões. E agora Arão, ele está diante de uma situação que agradou o povo. Ele coloca o povo ali, e agora mais ainda, ele começa a fazer festa com o povo. Ele começa a falar para o povo trazer alimento, trazer sacrifício. Vamos sacrificar para esse bezerro aí. Ele começa a entreter o povo.
Mas Deus sabia o que estava acontecendo lá embaixo, e Deus vira para Moisés e fala assim: desça depressa, porque o povo muito rapidamente se perverteu, se corrompeu. Desça depressa, aquele povo que você tirou do Egito agora, estão me trocando por um bezerro de ouro. Infelizmente, muito depressa eles se desviaram, eles fizeram esse ídolo. Vai, desce, porque eu vou destruí-lo, você vai descer e eu vou destruir esse povo obstinado. E a Bíblia diz que Moisés então disse: não, Senhor, dá mais uma chance para esse povo. Moisés começa a pedir para Deus. Moisés fala: não, Senhor, não faça isso, dá mais uma chance. Deus, por favor, tenha misericórdia desse povo. Moisés começa a clamar, a suplicar a Deus. Ele fala: não faça isso, afasta a tua ira deles, deixa que eu vou lá, Deus, deixa eu tentar resolver. Deus, não faça isso. E agora Deus, a Bíblia diz que Deus, ele resolve não fazer mais isso. E ele manda Moisés descer do monte. E Moisés desce com as tábuas da lei na mão, que a Bíblia diz que Deus escreveu. E ele desce do monte, e ele estava com uma ira santa, era uma ira santa. Ira santa não é pecado, se ela realmente for santa. E ele estava com uma ira santa, e ele pega aquelas tábuas, e ele quebra as tábuas da frente do povo, ele exorta o povo, ele chama os levitas que não tinham caído naquela, ele chama os levitas para estar com ele, e ali ele pega aquele bezerro, derrete no fogo, e a Bíblia diz que enquanto não virou pó, e ele não destruiu aquele bezerro inteiro, ele não parou. E aí ele pega os levitas, manda os levitas disciplinarem o povo e etc. Mas eu quero que você entenda um pouco dessa essência. Tem um versículo que fala que Moisés, quando desceu, viu o povo desenfreado, desequilibrado, e viu que Arão, aquele líder, tinha deixado o povo fora de controle, porque um líder que não busca o seu crescimento, o seu relacionamento com Deus, a sua liderança exponencial, um líder que não trabalha para crescer no seu chamado, sabe, um líder paralisado como Arão, um líder que não entendeu o movimento, uma hora, ele vai deixar seus liderados fora de controle. E a Bíblia diz que isso tornou-se motivo de riso para os inimigos. Enfim, essa é a história, eu estou resumindo bastante. Mas eu quero falar para você, diante desse texto, sobre algumas coisas aqui que mostram esse Moisés exercendo uma liderança exponencial. Mostra esse homem de Deus, esse que foi o protótipo do Senhor Jesus, exercendo uma liderança exponencial. Veja comigo algumas características que vão nos ensinar e vão nos encorajar segundo Deus tem para nós. A primeira coisa, uma liderança exponencial, ela, independentemente da onde que ela está atuando, porque toda liderança é espiritual. A gente tem um costume de achar que liderança espiritual é liderar uma igreja. Aquela psicóloga, ela, de certa forma, ela está exercendo uma liderança dentro do CTI. Nós precisamos de homens de Deus na política, que exerçam liderança séria na política. Nós precisamos de homens de Deus na economia, que enxerguem as coisas com os olhos de Deus. Amém? Isso é liderança espiritual. Um professor posicionado é um líder espiritual de 20, 30 alunos. Eu dava aula de ciências contábeis em uma das melhores universidades de Belo Horizonte. Eu dei aula por 6 anos no curso de ciências contábeis. E não tem nada a ver. Mas em todos os períodos eu convencia os alunos em algum momento a serem pessoas de valores cristãos. Eu lembro uma turma que eu tinha alguns alunos a favor do aborto. E eu trabalhei com eles um semestre, nas entrelinhas, nos momentos finais das aulas, nos momentos iniciais das aulas, nos intervalos. Eu trabalhei com eles e no final eu não tinha nenhum aluno a favor do aborto mais. Exercer influência não tem a ver com a esfera que você atua, mas tem a ver com o coração que você tem sobre a autoridade que Deus te deu.
Alguém que exerce uma liderança exponencial precisa antes passar muito tempo com Deus. A primeira chave que eu quero te dar é que uma liderança exponencial aprende que é mais importante passar tempo com Deus do que apenas ficar se capacitando, do que apenas ficar passando tempo só com as pessoas. Nós estávamos recentemente num dos nossos lideranças, num dos nossos terças lights empreendedores, com um grande empresário. Está lá no nosso canal do YouTube, depois você pode ver. Um dos maiores empresários do Vale do Aço. E algo incrível que me chamou tanta atenção, ele falou: o segredo de tudo isso daqui é o que eu faço de 6 às 8 da manhã, que é passar tempo na presença de Deus. E esse homem até hoje, algumas vezes por semana, 6h15 da manhã, ele manda uma mensagem no meu celular: hoje eu meditei no texto tal e Deus me falou isso. Um empresário, um homem que exerce influência no contexto da economia, no contexto, empresarial. Mas ele entendeu o que Moisés entendeu, que ele precisava ter uma vida com Deus. Para Arão e para o povo, Moisés ficava tempo demais com Deus. Para Arão e para o povo, Moisés tinha que estar lá embaixo, fazendo as coisas com eles. Moisés tinha que estar lá, suando, só suando a camisa, não que isso seja errado, mas para o povo, ele estava falando: Arão, vai atrás desse homem, ele subiu para estar com Deus e não desce mais. Enquanto o povo poderia dizer: que bom, o meu líder está com Deus, o meu líder está na presença de Deus, ele vai exercer uma influência poderosa sobre a minha vida. Não, o povo queria ele lá, suando a camisa, ao invés de estar diante da presença de Deus. Isso é visível. O povo falou: Arão, vai procurar o cara, esse negócio está incomodando a gente, querido. Toda missão é espiritual. Na perspectiva de pessoas rasas, na perspectiva de pessoas superficiais, na perspectiva de líderes que ainda não tiveram essa revelação, em qualquer contexto que seja, na perspectiva de um líder imaturo, tempo investido com Deus é relativo. E às vezes nem é tão importante, nem tem nada a ver com o que eu exerço, tem tudo a ver com o que você exerce. Um líder exponencial, ele valoriza ficar tempo a sós com Deus. Sabe, veja o versículo 8, os irmãos podem ir colocando para mim alguns versículos que eu vou falar rapidamente, mas veja o versículo 8, o versículo 8 mostra isso. Para Moisés, Deus falou diferente. Olha o que Deus falou para Moisés: muito depressa os seus liderados desviaram. Muito depressa o povo desviou Moisés. Ou seja, para Deus está falando: nossa, nós estamos curtindo um tempo junto aqui, o povo já desviou. Então, na perspectiva de um líder exponencial, ficar na presença de Deus não é perder tempo, e é sim ganhar tempo. É ganhar perspectiva, é enxergar as coisas com os olhos da fé. Quando nós saímos de um bom tempo a sós com Deus, de um TSD, quando nós saímos de um dia que nós buscamos a Deus de manhã, nós saímos pronto para a guerra, e nós vamos vencer aquilo que estiver pronto para ser vencido, para ser executado. Nós vamos vencer. Eu me lembro quantas vezes eu, diante de projetos enormes da empresa que eu trabalhei por 13 anos, projetos enormes, os meus concorrentes com preços muito inferiores, e o meu diretor falava: nós não podemos abaixar o preço. E eu falava: então eu preciso de um milagre. Eu ia para a presença de Deus, orava meia hora, 40 minutos, e quando chegava o cara falava: olha, nós gostamos mais de você, gostamos mais do seu projeto, e nós vamos fechar o seu trabalho, mesmo com um preço de 25% maior do que o seu concorrente. Amém? Eu não sei o que acontecia. Assim acontece na vida de líderes que oram, de líderes que passam tempo com Deus, uma liderança exponencial. Ela valoriza o seu tempo com Deus. Lembra de Daniel? Daniel foi alguém muito grande, ele exerceu uma liderança influente, relevante, ele cumpriu sua missão na Babilônia, gente. Mas antes de tudo, Daniel passava tempo com Deus. E a Bíblia diz que ele se tornou 10 vezes mais sábio que os sábios da Babilônia. Amém? Então, desvincular uma vida de oração da potencialidade da sua liderança é tolice. Enquanto Arão e o povo estavam achando que Moisés estava passando tempo demais com Deus, Deus dizia: fica mais comigo, Moisés.
que lá embaixo vai dar tudo certo. Segunda coisa, uma liderança exponencial, ela se posiciona. E esse ponto é muito importante para os nossos dias. Os isentões muitas vezes me dão enjoo. Me dá enjoo lidar com líderes isentão. Liderança exponencial se posiciona ao lado dos de cima, ao lado de quem serve. Ele não se posiciona ao lado de Moisés em detrimento do povo. Arão não se posicionou ao lado de Moisés por causa da voz daquele povo imaturo. Todo líder, ele está numa posição porque ele tem alguma coisa à frente dos seus liderados. Em alguns momentos, a voz do povo, ou em muitos momentos, a voz do povo não vai ser a voz de Deus. A voz do povo aqui era a voz do diabo. A voz do povo aqui era a voz do engano. A voz do povo aqui era a voz da obstinação. Deus chamou eles de obstinados. A voz do povo aqui era a voz da religiosidade. A voz do povo aqui era a voz do Egito. A voz do povo era a voz do mundo, mas não era a voz de Deus. A voz de Deus estava sobre o coração de Moisés. E aqui esse ponto é um desafio para a nossa geração. Porque a cultura do politicamente correto forma uma escola, ela forma uma geração de isentões. E no reino de Deus, ou somos ou não somos. E é pior sermos morno do que não sermos. Porque ele disse que o maior problema não são os frios, mas os mornos. Eu não consigo, como pastor, ter isentões, líderes isentões no meu time de liderança. Um grande diretor de empresa, ele não consegue ter no seu time isentões. O problema do Brasil não é tanto, mas é o centro. Porque o centro, às vezes é, às vezes não é. Está entendendo ou não? Enquanto Arão, versículo 1 a 6 vai mostrando isso. Enquanto Arão ouvia o povo mais do que a Deus, ele acabava se colocando contra Deus. De certa forma, Arão se colocou como Deus. Ele vira o Deus daquele povo. Ele vira o cara que construiu um Deus para o povo. Olha que loucura! Um sacerdote, alguém com chamado, alguém marcado por Deus para transformar aquele povo com Moisés, alguém que tinha uma missão ao lado de Moisés e de Josué, agora está ao lado daquele povo caído, ao invés de estar ao lado da palavra do próprio Deus que era emanada naquele monte, que era falada naquele monte. Líderes neutros, líderes com lealdade limitada, líderes com lealdade dividida não exercerão liderança exponencial. Líderes que não se posicionam diante de Deus, que não se posicionam diante da sua liderança, líderes que têm lealdade às vezes, líderes não posicionados, sabe, me dá nojo, às vezes, desculpa, mas me dá nojo de líderes que às vezes querem esperar o jogo acabar para ver que time que vai vencer, para dizer, eu torço para esse time. Ah, mas espera aí, não é o momento. Ah, mas vamos ver. Ah, mas vamos buscar uma terceira via. É melhor para todo mundo. Não, mas é. Deixa eu ver quem vai ganhar essa guerra primeiro, depois eu me posiciono de um lado. É a igreja europeia, que acabou, está caída. É a igreja que era politicamente correta, que ficou,
Eu sou amigo do mundo, mas também sou amigo de Deus. Eu sou meio crente, mas também sou meio assim. A gente não pode, isso pode. Sabe, Arão relativizou as coisas. Ele relativizou o pecado do povo. Arão, ele relativizou, ele não se posiciona. Sabe, são líderes temporais. Líderes que no verão estão muito bem, mas no inverno se escondem nas suas cavernas, porque não querem se posicionar. São líderes de polos positivos e negativos, líderes bipolares, líderes camaleão. Hoje eu sou verde, amanhã eu sou azul. O galo venceu, hoje eu sou preto e branco. É líderes de meio período. É gente que se preocupa mais com a sua reputação e como aconteceu o ano passado, com a sua biografia. Arão, ele precisava se posicionar, gente. Se posicionar do lado de Deus. Talvez ele ia tomar um tapa na cara, uma cuspida. Talvez ele ia tomar um xingo. Talvez ele ia ser mal falado. Mas quando Moisés descesse daquele monte, Moisés ia dividir o seu cajado com ele e ia falar: participe comigo na mesa do Senhor. Talvez ele ia tomar ali uma advertência de alguns daquele povo. Eu não sei o que aconteceria, mas ele estaria do lado amigo de Deus. Ele estaria com Deus ao seu lado. Arão, infelizmente, foi um isentão. E como eu disse, eu tenho medo de líderes isentões. Terceira coisa, uma liderança exponencial. Ela assume a sua responsabilidade sobre o que Deus colocou nas suas mãos. Nós estamos criando uma sociedade sem perceber, mas você precisa ver com os olhos do reino de Deus, com os olhos do Senhor. Nós estamos criando uma sociedade onde líderes não estão dispostos a assumir as suas responsabilidades. Assumir os seus erros. E, às vezes, restituir as pessoas. Os líderes que assumem responsabilidade nunca apanharam tanto como nos nossos dias. Nunca houve um presidente no Brasil que apanhou tanto como esse. Porque de alguma forma, não estou aqui concordando com tudo, mas de alguma forma, líderes que se posicionam. Uma liderança exponencial, ela não transfere responsabilidade. Quando Moisés volta do monte, olha o que aconteceu, veja comigo os versículos 23, 24. Moisés desce daquele monte e fala: Arão, o que você está fazendo, Arão? Arão, você era a minha expectativa aqui sobre esse povo. Arão, o que você está fazendo? E olha a resposta de Arão nos versículos 23, fala: olha, eles me disseram que queriam um bezerrinho. Eles me disseram que queria deuses, eu fiquei sem graça. Aí o que eu fiz? Olha o que ele falou. Aí, Moisés, o que eu fiz? Eu peguei, falei para eles trazer umas coisas, joguei no fogo e de repente saiu esse negócio. Mas era mentira. Ele jogou a responsabilidade dele nos outros, porque a Bíblia diz que com as suas próprias ferramentas ele desenhou aquele bezerro. Mas ele culpa o povo. Olha, quem tiver enfeites, tragam. O povo trouxe o ouro, eu joguei no fogo e saiu esse negócio. É fácil você discernir líderes que não são tão responsáveis, porque geralmente os seus desafios, os seus momentos de fracasso, ou algum ponto que ele precisa melhorar, ou alguma coisa que ele recebe um feedback desafiador, quando ele não tem uma visão de uma liderança exponencial, ele vira e ele dá uma resposta sempre saindo fora. É sempre o seu marido, é sempre a sua esposa, é a culpa dos filhos, é o lugar que ele trabalha, é um negócio que deu errado, são os liderados dele que é o problema, mas ele não é o problema, ele não tem problema, ele é Arão, ele é um líder raso, superficial, limitado, por isso que ele não tem problema.
Porque enquanto ele está falando que a culpa não era dele, Moisés está diante de Deus. Veja no versículo 9 até o 14, Moisés está diante de Deus falando assim: afasta a sua ira do meu povo, afasta a sua ira, deixa comigo, eu vou descer lá e resolver esse negócio, Deus, deixa comigo, esse é o meu povo. Olha só, Deus falando com eles, o povo obstinou, eu vou destruir o povo, e ele se colocando na frente de Deus, dizendo: Deus, deixa comigo, me dá uma chance. Porque uma liderança exponencial, ela se responsabiliza, ela não transfere responsabilidades, ela diz, é comigo. Sabe, queridos, o mundo nunca viu um grande líder desprovido de comprometimento com as suas responsabilidades. O que é comprometimento? Por exemplo, para um lutador de boxe, comprometimento é quando ele cai no chão e ele precisa se levantar. Para um missionário, comprometimento é quando ele realmente tem que largar a sua casa, a sua parentela e ir para onde Deus o enviou. Para um soldado que está em plena guerra, comprometimento é o cara subir aquela montanha e chegar lá no alto sem saber o que vai encontrar do outro lado, mas pronto para dar a sua vida pela sua missão. Uma liderança exponencial, ela se posiciona, ela tem responsabilidade. Sabe, queridos, isso é muito sério. Porque uma liderança exponencial, ela não serve para meninão. E, aliás, você, moça, por favor, não case com meninões. Não, com meninão. Não case com meninão. Porque não dá para ter aliança com o meninão. Casa com um homem que vai lutar por você. Casa com um homem que vai brigar por você, mas também vai brigar com você. Porque se o homem não briga com você, ele também não vai brigar por você. E os meninões, eles não brigam com ninguém, com a esposa, não. Tá bom. Eu tenho um pouco de preocupação com um menino muito bonzinho. O muito bonzinho. É o bonzinho. Entendeu o que eu estou falando ou não? Entendo o que eu estou falando. Viu, Marília? Menino muito bonzinho. Esse bonzinho, mas ele é bonzinho. Nunca brigou com você? Sai fora dele. Sai fora dele. Porque ele não vai brigar por você. Não vai. Um dia o cara, eu falei, cara, por que sua esposa não está na igreja, cara? Aí ele falou, eu falei, cara, ela falou que não está bem para ir na igreja. Eu falei, o que você falou? Ele, eu? Tá doido? Falei, nada, vim para a igreja sozinho. Se o cara tem medo da esposa, ele vai ter medo de qualquer gigante que se levantar sobre a vida dele. Porque se a esposa é o gigante da vida dele, ai dele nesse mundo. Nós precisamos parar a meninada de procurar meninão. Tem que ser alguém que tenha um sentido para dar a vida. Homens que vão lutar, que vão batalhar, que vão subir a montanha, que vão carregar a madeira nas costas, que vão ter algo para entregar a Deus. Homens que desafiam seus limites. Homens que, se precisarem, vão dar a vida por você, pelos seus filhos, pela família e pelo Evangelho. Porque Jesus foi o nosso modelo. Ele fez isso por nós. 4. Uma liderança exponencial, ela é mais focada na prática do que na teoria. Uma liderança exponencial, ela valoriza ter tempo a sós com Deus para exercer a sua missão de liderança. Uma liderança exponencial, ela se posiciona. Uma liderança exponencial se responsabiliza. E uma liderança exponencial, ela sai da teoria e ela abraça a prática. Isso diz respeito ao trabalho. Queridos, na vida é assim. O que separa os fãs e os seguidores de Jesus dos discípulos de Jesus é o trabalho.
Na teoria é tudo igual, fã, discípulo, seguidor, é tudo igual. O que separa é a prática. É ou não é? Jesus falou, se você quiser ser seguidor, entra no meio da multidão que você vai me seguindo aí, nem sei quem você é. Agora, se você quiser ser meu discípulo, aí eu vou te contar o que você vai fazer. É ou não é? O que separa fãs e seguidores e discípulos verdadeiros de Jesus é o trabalho. Então, o que separa um líder meia boca, vacilão, como Arão, mas um líder mais ou menos, um líder raso, de um líder exponencial, é o trabalho. Um líder que deseja deixar sua marca no mundo, ele precisa ter uma disposição para sacrificar algo. Os fãs, eles gostam de festas. Arão virou para os caras e falou assim, por quê? Porque um líder raso, ele só dá atenção para as coisas assim, para as alegrias. Isso é muito bom. Nós somos a favor disso. O reino de Deus é constituído de alegria, de comunhão, de tantas coisas. Mas o problema é que o líder raso só fica nesse nível. Arão era um líder raso. Ele virou para o povo e falou, agora que vocês têm um bezerro, vai buscar comida, busca bastante bebida e fica aí festejando na frente desse bezerro. É uma alegria sem propósito, é uma comunhão sem sentido. Sabe, os seguidores, os fãs, eles gostam de festa, de uma farrinha nesse aspecto. Mas os verdadeiros discípulos de Jesus, eles gostam de experimentar frutos do seu trabalho. Os fãs, eles são consumistas. Mas os discípulos de Jesus é que ajudam a carregar a obra. Hoje em dia tem líderes que desejam influenciar, gente, mas sem sacrificar. Isso não olha para a igreja, olha para a realidade da vida. Sem custos, sem ter entrega. E essa é exatamente a receita que o diabo quer. Porque uma liderança sem sacrifício, ela sempre será rasa, superficial, teórica. E o poder não está na teoria. O poder está quando exercemos ela na prática. Alguém disse, entre um sonho e uma realização. Preste atenção nessa frase. Entre um sonho e uma realização, há muitos pares de sapatos. Porque os seus sonhos, eles vão precisar em algum momento sair da sua cabeça e tomar os seus pés. Líderes exponenciais, eles são mais marcados pelos pés. Alguém disse, não me diga o que você pensa antes de me dizer o que você faz. Às vezes existe uma diferença muito grande, queridos, entre o que nós desejamos e o que nós estamos dispostos a fazer para chegar lá. Líderes exponenciais, eles não estão dispostos a sacrificar. Aliás, eles estão dispostos a sacrificar. Eles estão dispostos a entregar algo a Deus. É líder que dá a cara a bater quando precisa. Eu estou falando para pessoas que querem avançar, que querem liderar. Eu estou falando isso. Talvez você está pensando, uau, eu achei que seria um leitinho. Não, eu estou trazendo algo mais para o seu coração. Para Deus te esticar, para Deus desafiar você, para que você exerça uma liderança exponencial. Porque Deus quer que você não só rasteje, mas Deus quer que você voe. Mas até a lagarta, para que ela possa virar borboleta e voar, ela precisa ter um esforço grande para sair daquele casulo. Ela precisa se desafiar. Irving McManus, pastor sênior da Mosaic Church, eu já li um livro dele incrível, que mudou muita coisa da minha vida, no meu ministério. Mas Irving, ele diz o seguinte, se eles não podem sangrar conosco, eles não podem
liderar conosco. Se eles não podem sangrar conosco, eles não podem liderar conosco. São líderes que sacrificam por um propósito, por um grande e poderoso propósito. Amém? Amém? A Bíblia diz que enquanto Arão deixava o povo sem trabalhar, comendo e bebendo, e eles só se levantavam para a farra dia após dia, nada de trabalho, a Bíblia diz que quando Moisés, aquele líder exponencial, desceu, ele restaurou o sacerdócio, o trabalho no meio daquele povo. Porque um líder exponencial, ele não deixa as pessoas saírem da trilha do seu chamado, e o chamado de todos, em algum momento, ele é nutrido por muito trabalho, por muita entrega, por muito sacrifício. Amém? Esse é o seu trabalho. Esse é o seu trabalho.